Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Só um minutinho que a gente já vai começar, tá? Boa noite quem está chegando. Um grande abraço, seja bem-vindo. Só um instantinho. Prontinho. Vamos lá, né? Só pegar aqui. Ok. Boa noite, Sueli. Boa noite, Guimarães, Maria Alves, Luana Del Isola, Vanderleia. Boa noite, Regina. Boa noite, Leila. Boa noite, Helena Carmo. Elienice. Boa noite, Miriam. Um grande abraço a todos que estão chegando. Alda Gonçalves, Marina Martins, Fernanda Macedo. Vamos lá, né, pessoal? Vamos estudar. Vamos compartilhando também, curtindo aí para aumentar a visibilidade, né? E aí mais pessoas podem participar conosco, tá? Vamos fazer a prece inicial então. Vamos fechar os nossos olhos e pedir, querido Mestre Jesus, abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs conosco, que estejam sintonizados contigo através da oração, para que todos nos elevemos no nosso padrão mental, emocional, vibratório e possamos comungar contigo das tuas energias, da tua paz, da tua luz, fortalecendo cada célula do nosso corpo físico, fortalecendo cada célula do nosso perispírito, clareando os nossos pensamentos e dulcificando os nossos sentimentos. Abençoa os sofredores que estejam próximos a nós, abençoa todos os necessitados da vida espiritual, principalmente os suicidas, que possam reaver a sua saúde, o seu equilíbrio mental, perispiritual, a breve tempo. E abençoa, Senhor, todos aqueles a quem um dia nós prejudicamos e que hoje vem nos cobrar, que possamos ter força para suportar as suas investidas e ajudá-los para que eles se melhorem. E que a tua luz permaneça conosco, que mais este estudo, que é feito em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Vamos lá, pessoal, vamos estudar. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, eu moro aqui em Campina Grande, na Paraíba, e nós pertencemos, né, trabalhamos na Sociedade Espírita Maria de Nazaré. A nossa reunião pública todos os sábados às 16 horas. Quem quiser nos conhecer pessoalmente, né, passar pelo atendimento. Muitos médiuns nos procuram, pessoas que estão com dificuldades para lidar com a mediunidade, né? Nós temos feito um trabalho bastante interessante no campo da mediunidade, né? Da orientação a quem está começando, né? Com os primeiros passos no campo mediúnico. Então, quem necessitar, quem morar próximo, tem mais facilidade. Quem morar distante também pode vir nos conhecer. Muitas pessoas vêm de longe para conhecer nosso trabalho, tá? Estamos estudando, pessoal, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos no capítulo 13, falando sobre pensamento e mediunidade. Se vocês se recordarem,
nós estamos ouvindo uma comunicação de um espírito elevado através de uma médium, a médium Celina, mas o espírito não está no ambiente onde a dona Celina está, não está no ambiente da reunião mediúnica. O espírito está à distância. Então está transmitindo o seu pensamento à distância e a dona Celina está captando e está transmitindo a mensagem que ele traz. É uma verdadeira aula que ele está dando a respeito do pensamento e da mediunidade, tá? Então nós vamos continuar nessa aula que ele está dando, tá, pessoal? Então aqui a nossa capa, né, do estudo nos domínios da mediunidade. Aí o capítulo de hoje é a continuação que nós vamos pegar aqui, né? Se persistimos, continua o espírito amigo falando através da dona Celina, né? Se persistimos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que nós emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Isso aqui, inclusive, acho que foi o último parágrafo que a gente leu, né? Acho que foi o último que a gente leu, né? Quer dizer, se a gente se mantém nas esferas mais baixas da experiência humana, né? O sentimento mais mesquinho, mais primitivo, mais animalizado, né? Nós entramos na faixa da animalidade, onde os espíritos que permanecem nessas linhas da animalidade, eles acabam sendo atraídos pelo nosso tipo de pensamento, pelo nosso tipo de impulso. Então o que eles fazem? Eles absorvem as nossas energias mentais, inclusive em processo de vampirização, né? Eles absorvem as nossas forças vitais, absorvem as nossas forças mentais e eles emitem sobre nós as energias deletérias que eles trazem, né? Inclusive nos contaminando com bacilos psíquicos, com bacilos mentais, com larvas mentais. É assim que o André Luiz explica, né? Que o Alexandre explica no livro Missionários da Luz, que quando a gente estabelece esses conúbios mentais vibratórios com esse tipo de entidade animalizada, não no contexto da reunião mediúnica para ajudar, mas no contexto do dia a dia, pela precariedade dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos impulsos, né? Dos nossos objetivos, né? Então você mantém a coisa muito baixa, você estabelece esses conúbios mentais vibratórios com entidades baixas, né? E aí elas trazem na sua estrutura, na sua psicosfera íntima, né? No seu perispírito, eles trazem bacilos mentais inferiores. Quando a gente começa a contactar com esse tipo de espírito, a gente vai sendo contaminado com esses bacilos inferiores, com essas lesmas que eles produzem. Aí o espírito Alexandre ensina, né? A pessoa que desequilibra o campo sexual. Então, a nossa área sexual vai estar cheia de bacilos, de lesmas, de bactérias espirituais, como se fossem pequenos vampiros absorvendo a nossa força sexual, pela nossa proximidade com espíritos que vibram nessa área, entendeu? Que elegeram, por exemplo, o sexo desequilibrado como sendo o grande objetivo da sua vida, né? Quando a gente entra nessa faixa, a gente começa a contaminar essa região. O que vai favorecer você ter câncer de próstata, vai favorecer você ter futuramente uma impotência, né? Você ter doenças variadas relacionadas a essa região, tá? Do mesmo jeito, o estômago, né? Você se vincula a entidades na área da glutonaria, do comer demais, você vai também trocar vibrações de baixo nível com entidades que vão vampirizar você. Vampirizar, vão comer junto com você. Uma voracidade muito grande. E vão deixar
o seu rastro na região gástrica, no estômago, né? Vão deixar lesmas espirituais, bactérias espirituais nessa região sua, contaminando, né? Essas que são aquelas energias deletérias que a gente é tratado quando a gente vai tomar um passe na casa espírita, né? Você vai fazer uma fluidoterapia e tal, né? Quando a gente vai tirar aquelas energias obscuras que estão em determinadas regiões na pessoa, são essas contaminações fluídicas, advindo de entidades, né, viciosas, perversas, tal. Ok, pessoal? Tá claro? Então, essas contaminações elas podem se dar em várias regiões do nosso corpo, né? Na cabeça, né? No sistema nervoso, na região da fala, do cardíaco, do estômago, do sexo, né? Pode se dar de várias formas. Inclusive, o Espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele tem um capítulo destinado ao entendimento dessa questão, do melhor recurso para sairmos da vampirização, para tratarmos a vampirização, é a oração, é o mais poderoso antídoto contra a vampirização espiritual. Né? O Alexandre fala com todas as letras assim, é o mais poderoso antídoto para combater a vampirização espiritual, é o uso da oração. Inclusive a gente vê nesse livro, né, Os Missionários da Luz, a gente vê um caso específico de um rapaz que estava sendo vampirizado por duas entidades às quais ele se vinculou frequentando ambientes de prostituição. Né? Então ele estava ali vinculado a essas entidades. Mas aí o André Luiz vê que a oração que a esposa dele fazia era um poderoso protetor de ambos, tanto dele quanto da esposa, né? Quando ele chegava em casa, as entidades não conseguiam entrar no ambiente doméstico, porque a esposa ela tinha uma vivência reta, ela tinha uma atitude mental positiva, cristã, né? E usava a oração para proteger o seu lar. As entidades não conseguiam entrar dentro da casa dela. Elas ficavam no portão de fora esperando ele sair, né? Então, a importância do orar e vigiar, né? Do vigiar e orar, tá? É uma questão de saúde física mesmo, saúde espiritual, de saúde psíquica, né? Tá? A Maria Lígia colocou, hoje passei por um ataque de paciente, e vivenciei esta situação, ainda com dor de cabeça e orando, né? Então, a gente passa por vários ataques, né? Materiais e espirituais, né? E a oração é o nosso grande recurso. Também a meditação, também a leitura elevada, também o relaxamento com mentalização, são extraordinários recursos de refazimento, de libertação, de espiritualização, de nos libertar das vampirizações, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Ok. Aí ele diz, né? Imaginar é criar, né? Imaginar aqui embaixo, né? Imaginar é criar, né? Tudo que nós passamos a alimentar no campo imaginativo, nós estamos criando. Quem pensa, cria alguma coisa, alhures, né? Quem pensa, cria alguma coisa em algum lugar. Então nós estamos mentalizando, nós estamos imaginando, estamos criando com a nossa imaginação. Estamos mobilizando a força mental, a matéria mental, e estamos atraindo ou repelindo, né? Produzindo fatos na nossa vida, né? Então vamos lá. Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheta capaz
de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. Então vamos lá, vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem. Você vê? O trabalho incessante do bem vai purificando o nosso pensamento. Porque, pessoal, não tem nada, vou fazer uma pausa aqui, não tem nada que resista à boa vontade e à perseverança. No trabalho do bem, se você tem boa vontade e perseverança, não tem mal que resista a isso. Não tem mal que não se transforme, não tem situação que não mude. Se você persiste no trabalho do bem com boa vontade e perseverança. Essas duas palavrinhas, elas fazem milagres na nossa vida, tá? É continuar e com pensamento positivo, com a boa vontade, né? Tudo pode se transformar dessa forma, né? E aí, o que acontece? Nós vamos arrojando de nós a grilheta, né? A prisão ali, o grilhão, né? Aquilo que prende o pé da pessoa, o tornozelo, né? Os grilhões, né? Que costumava acorrentar os escravos, né? Então, para que nós arrojemos de nós a grilheta, para que nós tiremos de nós aquilo que está agrilhoando, aquilo que está prendendo a gente, acorrentando-nos a obscuros processos de vida inferior. Nós temos que jogar fora aqueles sacos de areia para que o balão possa subir, né? Nós temos que jogar fora tudo que é peso inútil na nossa vida, tudo que nos acorrenta às correntes mais baixas da vida. Nós temos que jogar fora isso, através da mudança de hábitos. Mudança de hábitos mentais, mudança de hábitos verbais, mudança de hábitos alimentares, mudança de hábitos emocionais, tudo que nos agrilhoa, tudo que nos prende a um processo de vida inferior, nós temos que nos libertar. Só dessa forma que nós vamos lançando o voo espiritual, que nós vamos alçar o voo espiritual, né? Então, nós vamos jogando fora esse peso que nos puxa para baixo, né? Aí, continuando. É da forja viva, né, da forja onde você vai fundir ali a altas temperaturas, né? Você coloca o metal no cadinho e aí vai derreter aquele metal, né? É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Então, usou uma imagem aqui, né, de modelar, né, o metal, né, a forja viva da ideia. Quer dizer, ele está dizendo que é da ideia, é na ideia, é no pensamento, na formação da ideia, na formação do pensamento, que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Isso aqui é importantíssimo, né, pessoal? Vocês entenderam? Aqui o Espírito, né, que está falando pela Dona Celina, está dizendo como que nascem os nossos problemas e as nossas soluções, como é que nascem as nossas doenças, os nossos infortúnios e como é que nasce a nossa saúde, o nosso equilíbrio. É da forja do pensamento, da ideia, é a formação da ideia. Então você quer mudar a sua vida, você quer melhorar a sua vida, você tem que mudar o pensamento. É preciso mudar as ideias que você tem, né? Por isso que no consultório, né, a gente quando atende, né, a gente é psicoterapeuta, tá? Atende pessoas aqui no consultório, atendo também online, né, pessoas dentro e fora do Brasil. A gente vê claramente que você quer ajudar alguém, você precisa mudar os pensamentos que a pessoa traz, os conceitos que a pessoa traz. Porque às vezes a pessoa está com um monte de conceitos equivocados, que estão produzindo uma vida complicada, estão produzindo uma estrutura de vida patológica, doentia, complicada, né?
Então, o nosso trabalho, nossa matéria-prima é o pensamento, né? O que a gente usa é o pensamento, porque é justamente remodelando os pensamentos, remodelando os conceitos, que nós vamos mudando nossa vida, né? Conforme a gente pensa, conforme a gente enxerga a vida, e a gente vai enxergar conforme a gente pensa essa vida, né? A gente idealiza essa vida, né? E conforme a gente pensa e conforme a gente enxerga essa vida, a gente reage emocionalmente ao que a gente vê, ao que a gente enxerga, ao que a gente pensa da vida, né? Ou seja, o seu modo de entender a vida vai levar você a reagir emocionalmente conforme você vê a vida. Se você enxerga a vida de uma forma negativa, você vai começar a reagir negativamente a essa vida que é negativa, que você acha que é negativa. Se você vê a vida de forma mais positiva, você reage de uma forma diferente, também mais positiva, perante a vida que você considera menos agressiva, menos aversiva para você, né? Por isso que Jesus falava com muita propriedade que os olhos são espelho da alma, né? Então, conforme a sua visão, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quão grandes trevas serão, né? Por quê? Porque os olhos aí no caso a maneira de ver, é a maneira de enxergar a vida e as pessoas, tudo, né? Então, se você está vendo de uma forma negativa a sua vida, as pessoas ao seu redor, tudo, né? Você vai andar em trevas, porque você vai ter atitudes negativas também. Você vai andar alarmado no sentido de se defender constantemente das pessoas, mesmo diante de não agressões. Você vai ter uma atitude agressiva, né? Agora, quando você vai vendo a vida de uma forma mais positiva, você vai desarmando perante as pessoas, né? Você consegue conviver num clima de maior confiança, né? De uma atitude mais positiva, mais agradável, mais cordial, né? Então isso faz toda a diferença, né? Certo? Então vamos lá. Então é da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Tudo começa na ideia, pessoal. Tudo começa no pensamento. A mediunidade torturada não é senão o enlace de almas comprometidas em aflitivas provações, nos lances do reajuste. Tá? O que é a mediunidade torturada? Eles chamam de a mediunidade torturada, ou a psicofonia atormentada, né? É a mesma coisa, tá? Somos nós trabalhando com a mediunidade, pessoal. Tá? Não é uma coisa pejorativa, assim. É a nossa realidade, né? A maioria das comunicações que a gente vê nas reuniões mediúnicas é da psicofonia atormentada, ou da mediunidade atormentada. Tá? Isso quer dizer o quê? Que nós ainda trazemos necessidades de dar passividade para espíritos atormentados. Nós precisamos ainda utilizar a mediunidade para socorrer irmãos revoltados, irmãos acidentados, irmãos deprimidos, que eles se expressam através da mediunidade de um modo atormentado. Tá? Eles se expressam através de um modo atormentado. Tá? Mas é lógico que é extraordinário, ajuda, né? Através dessa psicofonia atormentada, você consegue atender milhares e milhares de espíritos ao longo da vida. Isso não é ruim. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que por que existe a mediunidade atormentada? É porque existem necessitados e existem quem precisa trabalhar para também se regenerar, porque também errou no passado. E esse enlace de almas em provação. Nós, médiuns em provação, e aqueles que estão desencarnados em necessidade e em provações também. Vocês entenderam? Então, é aí que a gente vê
a origem da mediunidade atormentada, ou a psicofonia atormentada, né? É o enlace de almas que ambas precisam se regenerar, né? Então, nós que ajudamos na reunião mediúnica, nós não estamos tão distantes daqueles que nós estamos ajudando, né? Nós estamos muito próximos deles, né? Tão próximos que somos nós os mais próximos a socorrê-los. Por isso que Jesus usa os médiuns para, né, socorrer os necessitados do plano espiritual. Por quê? Porque os médiuns também são necessitados. Ok? E ajudando, a gente vai sendo ajudado ao mesmo tempo. Socorrendo, a gente vai sendo socorrido ao mesmo tempo. Faz sentido para vocês? Fica claro? Tá? Qualquer coisa aí, se tiver alguma dúvida, ou quiserem acrescentar, ou até falar, não, Alexandre, eu acho diferente, pode colocar também. Tá? A gente não tem receio com relação aos questionamentos, não. E podem expor à vontade. Tá? Ok? Vamos lá. Vamos continuar então. O benfeitor deixou claro que, para abreviar o tormento que flagela a consciência incursa nas grades expiatórias, é imprescindível atender à renovação, único meio de recuperação da harmonia. Tá? Então vamos lá. O benfeitor deixou claro que, para abreviar o tormento que flagela a consciência incursa nas grades expiatórias. Então, todos nós que somos médios, incursos nas provações, nas expiações, né? A gente sabe que a mediunidade é aquela oportunidade de consciências atormentadas do passado aliviarem o peso das dívidas que trazem, né? Não tem aquela historinha lá que muitas vezes a gente já contou, você já conhece, né? Da pessoa que pediu para reencarnar e pediu um monte de doença e pediu que tivesse lepra, paralisia, hidrocefalia, e começou a narrar um monte de doença lá que ele queria receber. Né? E aí o amigo dele levou o pedido dele, falou, vou levar o seu pedido lá para as esferas superiores, vamos ver o que eles acham. Né? E depois o amigo voltou, falou, o seu pedido foi aceito. Ai, o que eu vou ter? Que doença que eu vou ter? Não, você não vai ter doença nenhuma, não. Ué, mas como assim? Eu pedi que eu queria ter, né? Tudo quanto fosse doença que existe no mundo, né? Para eu pagar os meus débitos, minha consciência me acusa e tal. Falei, não, você não vai ter doença nenhuma, né? Você só vai ser médium. Você só vai ser médium, né? Falei, mas só médium, né? É que o médium, cada dia ele sente uma coisa diferente, né? Cada dia ele ajuda um espírito diferente. Aí sim, um espírito que vem com lepra, um espírito que vem com problemas respiratórios, que vem com problemas de câncer, que vem com problema de acidente, que vem rebelde, cada dia o médium sente várias coisas diferentes. Só que cada dia sofrimentos diferentes, só que é um sofrimento abençoado, né? Porque nascido ao lado da caridade, nascido em contato com os sofredores da vida espiritual para ajudar nas reuniões mediúnicas. Então é um sofrimento abençoado, né? Só, né, Vilani? Só a mediunidade? Não é? Então, é justamente através da psicofonia atormentada, né, desses vários espíritos que se expressam através da psicofonia de uma forma atormentada que os médiuns reproduzem, né? É justamente para abreviar os sofrimentos que existem na nossa mente, nas nossas consciências, né? Mas aí o Espírito fala assim, é imprescindível atender à renovação, único meio de recuperação da harmonia. Quer dizer, não adianta só você trabalhar como médium. É preciso a renovação do médium, da pessoa do médium, né? O único meio de recuperação da harmonia. Quer dizer, então, além de ajudar os necessitados, de socorrer, você precisa se ajudar, né? Precisa melhorar o seu pensamento, melhorar
o seu sentimento, o único meio de recuperação da harmonia. Apegar-se apenas ao rótulo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é extremamente perigoso para a alma. Estão vendo? Né? Que é o que a gente está falando, porque você só se apegar ao rótulo, eu sou espírita, eu sou médium, né? Ou qualquer outra religião, tal. Mas aqui a gente está falando do espírita, em especial o médium, né? Em matéria religiosa, você se apegar apenas ao rótulo, sem qualquer esforço de sublimação interior, é extremamente perigoso para a alma. Não é? Por quê? A gente vai entender o porquê, né? Mas não é difícil da gente compreender. A gente se apega demais à aparência, os problemas do ego, o inchaço do ego, né? Se achar demais, né? Achar que está por cima da carne seca, né? O problema do rótulo, né? O glamour, eu sou médium, né? As portas que abrem, eu sou escritor, sou palestrante, as portas que abrem. Né? Tem muitas pessoas que acabam vivendo apenas o glamour de ser espírita, se é que a gente pode falar isso, o glamour de ser médium, mas começam devagarinho a esquecer do que representa de fato isso. E passam a viver mais do rótulo do que a essência do que se constitui ser espírita ou ser médium de fato. Vocês compreendem a gravidade disso? Né? Tanto que muitas vezes a pessoa vai vivendo de uma ilusão. Né? Vai vivendo de uma ilusão. Como se eu der, como se eu dar indicações para os outros, como se representasse tudo que eu tenho que fazer na vida. Como se eu fazer estudos aqui online para vocês, né? Representasse todos os meus deveres perante essa encarnação, e não representa. Eu posso aqui dar indicações para vocês, traduzir aqui o livro para vocês, ajudar a refletir, e posso não fazer nada do que está aqui. E se eu fizer isso, eu vou estar em maus lençóis na vida espiritual. Né? De nada vai ter servido, né, a encarnação atual se eu não juntar a essência de tudo que eu estou falando na prática, né, com a teoria que a gente está analisando, não é? Exatamente, a Cidinha colocou cuidado com a vaidade, o egoísmo, né? Exatamente isso, o orgulho, né? Para o médium isso é extremamente importante, pessoal. O médium precisa da humildade, precisa da simplicidade, né? O médium precisa disso. Como a gente precisa do ar para respirar. O médium precisa trabalhar com humildade. É extremamente importante isso, né? O Hugo, oi Hugo, tudo bom? Hugo Júnior, reforma íntima aprimorando a conduta moral do médium e melhorando a qualidade das comunicações. Seria isso? Exatamente. Veja bem, melhorando a qualidade das comunicações, não seria exatamente você não dar comunicações atormentadas. Por quê? Porque os necessitados, eles continuarão se comunicando através da nossa mediunidade, né? Agora, você pode melhorar a qualidade das comunicações adicionando mais boa vontade ao seu trabalho, adicionando mais energias positivas que você passa para o necessitado que se comunica por seu intermédio. Entendeu? O médium, ele é o primeiro a fornecer energias positivas para o espírito que se comunica por seu intermédio. O médium, ele encharca o espírito necessitado com seus fluidos. Ele acalma o necessitado com seus fluidos. Por isso que o médium precisa se evangelizar. O médium precisa ter bons hábitos mentais, emocionais, verbais, né? O médium precisa se evangelizar. Porque é isso que faz com que ele mantenha um bom padrão vibratório. Então, Hugo, eu concordo com você. Mas não é que ele vai parar de dar comunicação de necessitados. Mas ele vai filtrar melhor as comunicações, ele vai ser mais controlado, né? Ele vai conseguir ajudar espíritos muito necessitados, sem entrar na obsessão. Porque esse que é o desafio, pessoal. Nós nos distinguirmos
dos espíritos necessitados. Porque se eu vou dar a comunicação de espírito muito necessitado e eu não estou forte o suficiente para isso, eu entro naquela frequência do espírito e fico na obsessão. Por isso que a gente tem que retirar os vícios da nossa conduta ao trabalhar com a mediunidade. Porque senão, como é que nós vamos socorrer espíritos viciosos se nós trazemos vícios? A gente acaba fortalecendo mais ainda os vícios que a gente tem. A gente tem que se distinguir do espírito necessitado, para que eu possa ajudá-lo sem me contaminar, sem me prejudicar, sem entrar em obsessão. Esse é o grande problema. Por isso que Allan Kardec falou que a obsessão é o grande escolho da mediunidade. Por quê? Porque se a pessoa vai trabalhar como médium para tratar obsediados e obsessores e ele não se trata, ele entra junto na obsessão. Esse é um dos grandes escolhos, né? Uma das grandes dificuldades da mediunidade. É o médium ajudar sem se vincular às entidades, sem se contaminar com as entidades necessitadas, né? Ok? A Rafa colocou como melhorar e controlar os pensamentos. Primeiro, Rafa, você precisa se auto-observar, né? Quanto mais você cultiva a vida interior, quanto mais você cultiva a auto-observação, autoconhecimento, autopercepção, né? A gente consegue muito através da meditação, por exemplo, né? Você começa a se observar melhor o campo mental, então você vai entendendo melhor como é que a sua mente funciona, os tipos de pensamentos que você cultiva, mas isso também no dia a dia, o tempo todo você aquilatar o tipo de pensamento que você está cultivando. Você tomar consciência do tipo de pensamentos que você cultiva já começa a dar um poder maior de você alterá-los. Então, se você percebe, opa, estou pensando coisa negativa aqui, deixa eu mudar o modo de eu pensar. Né? Vou sair de uma forma negativa, deixa eu pensar de uma forma um pouco mais positiva. É através da repetição, através do exercício. A autossugestão ajuda muito nesse sentido. A Joana de Ângeles fala que a gente precisa se reprogramar no subconsciente. Ela fala isso no livro Autodescobrimento, uma busca interior, né? Que todos nós precisamos nos reprogramar em termos de subconsciente. Por quê? Porque a gente pensa meio que ato reflexo, né? A gente age meio em ato reflexo, inconscientemente, né? Então nós precisamos nos programar para que nós façamos também esse ato reflexo, mas de uma forma positiva. Então usar momentos assim de autossugestão é extremamente importante, né? Em que você formule frases positivas, frases saudáveis, e você faz um trabalho que ela fala de autoindução. Ela fala assim, não cesse de autoinduzir-se. Não cesse de autoinduzir-se. Até transformar os pensamentos que antes eram negativos em pensamentos positivos, sentimentos que antes eram negativos para sentimentos mais positivos, tá? Então, esse é um trabalho que todos nós estamos inclusos, né? Não tem ninguém que não tenha que fazer isso na sua existência, né? Ok? Então, vamos continuar. Em nossos círculos de trabalho, desse modo, não nos bastará o ato de crer e convencer. É aquilo que eu estava falando. Não adianta eu chegar aqui e convencer vocês das coisas. Eu preciso usar isso tudo aqui. Senão de nada vale, né? Eu costumo dizer assim que ninguém se melhora de dar ou receber conselhos, né? A gente se melhora de aplicar os conselhos que a gente dá ou que a gente recebe, né? Só o fato de você dar ou receber conselhos não faz você melhorar. Agora, se você aplicá-los, aí já é diferente, né? Então, em nossos ciclos de trabalho, desse modo, não nos bastará o ato de crer e convencer, asseverou o benfeitor. Ninguém é realmente espírita à altura desse nome, tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiose renitente, com o amparo de entidades amigas, e se decida por isso a aceitar a intervenção
do além-túmulo na sua existência. Né? Quer dizer, não é porque você se curou de um determinado problema de saúde que você traz no olho, ou que você traz na garganta, ou no estômago, né? Não é porque você foi curado, entre aspas, de um determinado problema, que você fala, agora eu sou espírita, né? Ninguém é realmente espírita à altura desse nome só porque haja conseguido uma melhora de uma doença que trouxe, com o amparo das entidades amigas, né? E se decida por isso a aceitar a intervenção do além-túmulo na sua existência, né? Então, assim, tá bom, agora eu decidi aceitar a ajuda dos bons espíritos. Eu sou espírita, agora decidi aceitar a ajuda dos bons espíritos. Podem me ajudar, bons espíritos, né? Porque agora eu sou espírita, agora aceitei o espiritismo. Né? Quer dizer, a gente só está a gente só está se candidato, né? Candidatando, não, estou trocando as palavras. A gente só está se tornando um candidato, para simplificar, né? A gente só está se tornando um candidato a beneficiário do espiritismo. Ou seja, eu só estou me estou me tornando um candidato a receber benefícios do espiritismo. Quer dizer, não é exatamente essa a ideia, né? Eu necessito, na verdade, me transformar num gerador de benefícios, né? A ideia seria essa, na verdade, né? Eu me transformar num gerador de benefícios. Eu me tornar um espírita de fato seria eu me tornar um gerador de benefícios. Eu transformar a mim mesmo, melhorar a mim mesmo, e não apenas receber a ajuda dos bons espíritos. Né? Vocês percebem a diferença? Né? Ah, eu sou espírita, agora eu aceito a ajuda dos bons espíritos. Podem me ajudar. Né? E os espíritos estão ajudando, eles vão ajudar. Mas quando é que eu vou começar a me ajudar? Quando é que eu vou começar a gerar benefícios para os outros? Ou vou ficar esperando os benefícios eternamente? Venha a mim o vosso reino. E eu nada de ir ao reino. Né? Fico esperando que o reino de Deus venha a mim. Né? Que os bons espíritos venham a mim. Mas eu não vou aos bons espíritos. Né? Então essa é a diferença. Né? Candidatando. Ô, palavrinha enrolada hoje. Achei que eu sabia falar essa palavra. Candidatando. Ô, palavrinha que me enrolou hoje aqui, hein? Pelo amor de Deus, vou treinar em casa essa palavra aqui. Ainda mais na época de eleição, a gente tem que estar com essa palavra bem, bem articulada, né? Mas vamos lá, vamos continuando aqui, né? Ok. Esse parágrafo a gente já falou, né? E ninguém, continuando esse mesmo parágrafo, e ninguém é médium na elevada conceituação do termo somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Né? Ninguém é médium na elevada conceituação do termo somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis, que é o papel do médium, né? Ser intermediário. Ninguém é médium na altura mais elevada desse termo, só porque se faz telefone para o além. Né? É indispensável o testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Aí já é diferente, né? É indispensável o nosso testemunho, o testemunho de nossa conversão ao amor santificante. É preciso substancializar a excelsitude de nosso idealismo em nossas manifestações de cada dia. Tá? Então, pessoal, o que a gente precisa, né? É transformar teoria em prática, é ser coerente com o que a gente aprende, o que a gente aprende e o que a gente faz.
senão fica muito contraditório, né? Você dá indicações para os espíritos que se comunicam, você permite que os espíritos se comuniquem, sejam auxiliados através da sua mediunidade, e você saindo da casa espírita, você faz atitudes, tem atitudes totalmente contrárias àquele ambiente de harmonia, de paz que a gente estava vivenciando na casa espírita, né? Então, o que se pede é que a gente substancialize, que a gente transforme em algo concreto as teorias que a gente analisa, né? E que a gente vivencia no trato com os espíritos necessitados, né? E até os espíritos necessitados, eles nos observam, né? Eles observam para ver se aquilo que a gente está falando para eles lá na reunião, se é o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Eles ficam nos observando também, né? As almas realmente convertidas ao Cristo, afirmou o amigo espiritual, lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora. As almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora. Seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes, ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Tá? Então vamos analisar isso aqui, pessoal. Isso aqui é importante, né? Então, de fato, o que se espera é que hajam frutos. E quais são os frutos que se espera, né? Quais são os frutos que se espera? A mudança dos hábitos, a mudança dos atos, né? Então, pessoal, aí é um trabalho silencioso, é um trabalho íntimo de cada um analisar, peraí, como é que eu posso agir de uma forma melhor? Como é que eu posso falar de uma forma melhor? Como é que eu posso ser mais caridoso? Como que eu posso ser mais paciente? Como que eu posso agir com os grupos, com as pessoas dos grupos, né? De modo que reflita nos menores gestos que eu tenha, né? A beleza do Cristo, né? Alexandre, mas é demais, será que a gente consegue isso? Olha, pessoal, todos nós estamos tentando ter Jesus como nosso modelo e guia, né? Então a gente tem que estudar o Evangelho, entender como nos converter ao Cristo, como refletir nos nossos gestos a beleza do Cristo. Como que é fazer isso? Aí nós temos que ir lá no Evangelho e entender, né, as virtudes que Jesus nos fala, tá? Então, seja na emissão de uma frase curta, né, ao invés de eu falar de uma forma bruta, de uma forma mal educada, né, de uma forma grosseira, eu posso falar de uma forma branda, de uma forma doce, de uma forma educada, cordial, né? A gente sempre consegue fazer isso? Não. No nosso nível, a gente não consegue o tempo todo fazer isso. Mas a gente pode exercitar, a gente pode ir se treinando, né, para agir de maneira assim, tá? A gente pode através do treinamento, né? De cada hora, de cada dia, né? E aí é uma coisa de cada um, pessoal. Não adianta a gente transferir responsabilidade, né? Aí ele diz aqui, nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Então vamos lá. Você quer mudar as suas atitudes. Você está vendo que tem pessoas que têm atitudes melhores que as tuas, né? A convivência faz com que a gente perceba isso, nós percebamos uns aos outros. E as pessoas que a gente gosta, tem algumas pessoas que, puxa vida, eu admiro o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa age, né? Eu admiro, puxa vida, eu quero ser assim também. Eu achei interessante o modo como a pessoa analisa os pontos, o modo como a pessoa lida com problemas, tá? Eu quero fazer isso também.
Como que a gente começa a mudar isso? Nós precisamos começar no nosso próprio pensamento, né? A Joana de Ângeles diz, nós precisamos começar a mentalizar nós fazendo aquilo que nós queremos que seja a nossa realidade. Nós temos que plasmar que nós estamos nos tornando aquilo que nós queremos nos tornar. Entendeu? Então, nós podemos criar esses clichês mentais, momentos que você relaxa, né? Fica ali tranquilo e começa a plasmar imagens positivas. Se você é muito nervoso, começa a imaginar que você está lidando com as pessoas com um clima de serenidade, um clima de tranquilidade. Se você responde de forma abrupta, de forma grosseira, às vezes, então imagine que você está falando com as pessoas de uma maneira mais educada, né? Mais sutil. Isso tudo a gente pode mudar, né? A gente precisa saber como a gente está, ou seja, é preciso uma autocrítica, é preciso uma autopercepção e também uma observação de como que a gente quer, né? O que a gente quer alcançar. A gente quer mudar, mas eu quero mudar em qual direção? Eu quero me transformar em quê? Esse é um dos problemas. Nem sempre a gente sabe o que a gente não quer, mas nem sempre a gente sabe o que quer. Então a gente tem que saber o que não quer, que certos atos que eu tenho hoje, que eu não quero mais isso, não quero mais aquilo, porque isso não está sendo bom para mim, não é eficaz para mim no meu contato com as pessoas. Mas eu preciso saber o que eu quero então. Qual é o padrão que eu quero para mim? Então vai observando as pessoas, vai conversando, vai percebendo as diferenças, né? E os resultados que as pessoas obtêm. Então aí você vai percebendo que existem padrões diferentes que você pode adotar, né? Aí você vai mentalizando, vai buscando se transformar em alguém diferente, né? Nossa vida é um constante devir, uma constante transformação. E não tem problema nenhum a gente se transformar numa pessoa diferente. A proposta do Espiritismo é essa mesmo, que nós nos transformemos cada dia, né? É lógico que é um processo gradativo, não é uma capa, né? Que eu coloco uma capa de santo, né? A partir de agora eu sou santo. Não. Tem que ser um processo que a gente vai amadurecendo, realmente a gente vai substancializando isso dentro de nós. Não é só uma capa, que facilmente tira a capa e aparece o velho Alexandre lá. Não precisa ser algo realmente maduro que vai ocorrendo, né? Certo? Isso é trabalho para a vida inteira, né, pessoal? Eu não estou falando aqui uma coisa que amanhã vocês vão estar tudo diferente, não. Isso aqui é um trabalho para a vida toda, né? E o que o Espírito está falando aqui é para a vida toda. Esse esforço aqui que ele está dizendo é esforço para a vida toda, tá? Não é para hoje, para amanhã, é para a nossa existência na Terra, tá? Então ele continua dizendo, né? As almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos, quer dizer, você quer mudar, o ato começa no pensamento. E os seus atos vão gerar pensamentos nos outros, que os outros vão nos observar, eles também vão pensar e vão reagir a nós, inclusive, né, positiva ou negativamente, né? Pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui, para não ficar muito cansativo, né? Aí a gente termina esse capítulo na semana que vem, que ainda tem um bom pedaço aí para a gente terminar, tá bom? Mas acho que a gente já tem bastante elementos aí para a gente usar, né? Durante essa semana. Hugo colocou, os espíritos não nos cobram perfeição, pedem o nosso esforço, não é mesmo? Com certeza, Hugo. Até a Joana de Ângeles fala, né, num dos seus livros, que é uma ideia meio equivocada que a gente traz, né?
Não se espera que nós sejamos perfeitos na Terra. Né? Se espera que nós nos harmonizemos conosco mesmo. É diferente. Tá? Nós não vamos ser de uma hora para outra perfeitos. Isso é até uma quimera, né? Nós não vamos assim, só porque eu me transformei em espírito, agora eu sou perfeito. Não. Né? E nem nessa vida nós não vamos ficar perfeitos, nem ao longo de muitas vidas. Né? A perfeição é algo que só ao longo de muito tempo nós vamos chegar numa perfeição relativa, né? Numa conquista de virtudes, né? Mais acentuada. Mas nós não precisamos exatamente sermos perfeitos aqui. Nós precisamos nos harmonizar. Então, o que a Joana de Anjos traz nos seus livros é a proposta de harmonização da pessoa consigo mesma e com os outros, não a perfeição. Ela fala isso por quê? Porque é muito fácil a gente querer vestir a capa de perfeito aqui na Terra, a capa de santo aqui na Terra, só que de uma forma muito superficial. Né? Então eu fico cobrando os outros, porque eu sou o santo, eu sou o perfeito, né? Eu fico exigindo de todo mundo, eu fico cobrando a perfeição de todos. Na verdade, essa minha perfeição, entre aspas, né, é uma coisa muito sutil, muito fina, muito superficial, que facilmente mostra o interior verdadeiro, ainda cheio de problemas. E quando eu fico querendo buscar essa perfeição aqui, de uma forma superficial, eu perco a oportunidade de me enxergar exatamente como eu sou. Né? Então eu fico achando que eu estou chegando a um alto nível. Tem pessoas que acham que estão no alto nível, assim. Só que, na verdade, estão iludidas com a ideia da perfeição, né? De se sentirem chegando no top, né? E elas perdem a oportunidade de enxergar as dificuldades que ainda trazem, num plano mais humano, num plano mais real. Então é isso que a Joana propõe, que a gente enxergue mais a realidade num plano mais humano mesmo nosso, né? Para que a gente aceite a nossa realidade e a gente queira, pelo menos, se harmonizar um pouco mais consigo mesmo e com o outro, né? Isso acho que é uma proposta mais coerente, mais viável, inclusive, né? Do que a gente buscar a perfeição, né? Ok? Vamos então finalizar, pessoal. Vamos agradecer, né, aos bons espíritos pela ajuda que tivemos, que estamos tendo e que continuaremos a ter, porque muito necessitados ainda do amparo dos irmãos que nos ajudam, que possamos também nos ajudar, Senhor. Então, ajuda-nos a clarearmos a nossa mente, a enxergarmos mais a nós mesmos, as camadas mais profundas do nosso ser, para que, descortinando a nossa realidade a nós mesmos, possamos também nos amar mais, nos cuidar mais e nos melhorar progressivamente. Abençoa todos que estão conosco e que possamos permanecer contigo agora e sempre. Que assim seja. Então, boa noite a todos, muita paz, que Jesus os abençoe. Até a próxima, né?